Olá, bem-vindos ao Luz Prime Talks, um programa feito por empreendedores para gestores de pequenas e médias empresas. Hoje temos aqui o Pedro Carvalho, da Lubena. Pedro, nós estávamos aqui a falar antes sobre a tua empresa. Quem é o Pedro Carvalho, da Lubena? Viva, João, muito obrigado antes de mais pelo convite. É um prazer poder ter esta conversa contigo. São muitos anos de amizade e é bom encontrarmos aqui num âmbito diferente. Portanto, eu sou de facto um profissional dedicado a esta empresa desde sempre, ou seja, eu saí da faculdade para trabalhar nesta empresa. Ainda durante a faculdade já trabalhava na empresa. E, portanto, digamos que o meu percurso profissional confunde-se com o percurso aqui da empresa nos últimos anos. A Lubena é uma empresa familiar que foi fundada pelo meu avô em 1975, portanto fez o ano passado 50 anos, e desde sempre nos dedicamos à representação de marcas em Portugal, em especial no âmbito da cozinha e da casa de banho. Temos como objetivo fazer chegar esses produtos a um consumidor doméstico e profissional, sempre através de empresas. Portanto, estamos a falar num negócio B2B. Nós vendemos para lojas da especialidade, sejam elas mais dedicadas à- à- às utilidades domésticas ou à casa de banho, como é, por exemplo, uma casa de materiais de construção, ou então na área mais profissional, em especial no que diz respeito a restaurantes e hotéis. Aí trabalhamos com distribuidores que são especializados em vender esse tipo de produtos para os hotéis e para os restaurantes. Portanto, eu, conforme estava a dizer no início da minha resposta, fui de certa maneira recrutado para a empresa mal terminei a minha formação, e desde 2010 que estou aqui nesta empresa. Boa, boa, Pedro. E me diz uma coisa, a tua marca, conforme tu falaste, já faz 50 anos, a Lubena. Isso para ti te traz mais orgulho ou é mais um peso nas tuas costas? E outro ponto, como é que tu tornas a tua marca sexy com esses 50 anos? Quais são os teus truques? O que é que tu tens feito? Sim, eu acho que indo já aí, porque acho que de facto isso é interessante, eu acho que eu sinto que dizer que tenho uma empresa com 50 anos é de facto uma imagem de marca, porque não é fácil nos dias que correm uma empresa sobreviver a 50 anos e portanto eu acho que sinto que isso é bem visto, seja por clientes ou por parceiros internacionais, é de facto algo que é de louvar e naturalmente é algo que me orgulha muito. Eu diria que ao mesmo tempo é também um peso, porque eu sinto que tenho a obrigação de dar continuidade a este negócio, de conseguir eh, valer o investimento que foi feito pelo meu avô neste negócio, e pelo meu pai também, que trabalhou ainda um período grande da carreira dele nesta empresa. E portanto, eu diria que ao mesmo tempo é um orgulho e um peso. Eu acho que não consigo dizer se é mais uma coisa ou mais outra, mas é garantidamente uma mais-valia, em especial do ponto de vista comercial, porque a Lubena é uma empresa comercial, é uma empresa de compra e venda, e quando compramos queremos mostrar credibilidade, quando vendemos queremos passar confiança, e 50 anos de história ajudam-nos muito nesse trabalho de compra e venda. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre essa história que tu tens. Tu és um sucessor de uma empresa familiar e eu queria que tu explicasses um pouco melhor como foi esse processo de sucessão do teu avô para o teu pai, do teu pai para ti, e o que é o que ocorreu, possíveis desafios e o que é que tu recomendarias para quem tem uma empresa ou está pensando suceder à família. Uhum.
Ora bem, digamos que a empresa não passou propriamente do meu avô para o meu pai e depois para mim. Digamos que o meu pai tem uma carreira que nada tem a ver com esta, mas durante um período grande da vida dele ajudou o meu avô. Chamemos-lhe em part-time, ele foi ajudando o meu avô. Acontece que o meu pai, pronto, sempre foi, como é que eu hei de explicar? Sempre teve de fazer uma gestão bastante complexa do tempo dele, porque ele conciliou duas carreiras. Ele esteve nesta empresa bastante mais tempo do que ele planeava, e a determinada altura, o desafio que o meu pai me lançou foi de esperar por mim, no fundo, esperar que eu terminasse o meu curso para eu ocupar o lugar que o meu pai tinha na empresa, porque de facto o meu pai estava a conciliar duas carreiras, precisava de facto fazer uma aposta diferente na carreira dele, que é uma carreira na área da educação no ensino superior, e portanto numa vertente que não tem nada a ver com esta. E portanto o que aconteceu foi que o meu pai esperou que eu terminasse o curso para eu ocupar o lugar dele. E por isso é que eu ainda durante o curso fui tentando estar o mais por dentro daquilo que era a empresa, de forma a estar minimamente apto para ingressar na Lubena quando terminei o curso. Um, o meu avô, por sua vez, optou por nunca optou pela modernização. Portanto, o meu avô nunca trabalhou com um computador. O meu avô tem hoje em dia 86 anos, portanto, pronto, foi uma opção dele. Se calhar, confesso que é desafiante, mas pronto, ele se calhar com os seus 65 ainda poderia ter tentado aprender qualquer coisa há 20 anos atrás, se calhar ainda poderia ter. Pronto, foi uma opção dele. O que acabou por acontecer foi muito simples, não é? Foi que eu, a partir do momento em que entro na empresa e utilizo um computador, pronto, com muita facilidade consegui fazer tudo aquilo que o meu avô fazia, mas com recurso a ferramentas que o meu avô não utilizava, não é? E, portanto, o que acabou por acontecer foi que, de uma forma muito natural, eu fui começando a ficar com assuntos do meu avô. Os assuntos do meu pai passaram automaticamente para mim, porque era isso que estava planeado. E, pouco a pouco, eu fui absorvendo as questões que o meu avô tratava. Não tanto do ponto de vista humano, aí demorei mais um bocadinho, até porque eu tinha apenas 20 anos quando entrei na empresa e, portanto, digamos que um rapaz de 20 anos ir a uma feira internacional e apresentar-se para representar uma marca em Portugal é algo que é complexo e que a mim me causava hum, alguma dificuldade porque acreditava que as pessoas não viam em mim a experiência necessária e a confiança que uma pessoa com experiência tem, não é? Portanto, aquilo que acabou por acontecer foi que gradualmente eu fui ficando com estes temas do meu avô, e acabou por ser uma sucessão muito natural. Eu, felizmente, também por causa disso, acabei por ter sempre toda a flexibilidade e toda a autonomia para poder fazer tudo aquilo que queria na empresa. E o que acabou por acontecer foi que essa transição foi natural, tal e qual. E me diz uma coisa, Pedro, foi algo que tu procuraste? Essa entrada tua na empresa foi mais curiosidade tua ou eles que te puxaram, eles que te convidaram e tu foste fazendo em cima do pedido que eles te faziam, o teu avô, o teu pai, Uhum. do trabalho que precisava ser feito? Sim, portanto, eu sempre tive muita curiosidade pelo mundo empresarial. Portanto, sempre soube cedo que queria estudar economia, gestão, que era esse o caminho que eu queria seguir. Sempre me interessei muito por essa área. Naturalmente que, havendo uma empresa na família, e falava-se muito da empresa
em casa, não é? Em casa, ou quando estávamos também, perdão, também com os meus avós. Portanto, acabámos com, digamos que os assuntos da empresa faziam parte do dia a dia dessas conversas. Um, e depois, o que acabou por acontecer foi que a empresa tinha necessidade de ter alguém para dar continuidade. Havia essa necessidade. Eu digo, infelizmente, não tive a possibilidade de começar por outro lado. Gostava muito de ter adquirido experiência noutros sítios. Eu ouvia-te no outro dia, na conversa que tiveste com o Navarro, que é bom poder empreender primeiro nas empresas dos outros. E de facto eu gostava de ter podido aprender, né, nas empresas dos outros também, porque o que acabou por acontecer foi que cresci nesta empresa, e seguramente que cometi muitos erros, porque lá está, aprendi tudo aqui e aprendi a fazer. um, e portanto fui de alguma forma tirado aqui um bocadinho aos lobos. Fui obrigado a ganhar alguma maturidade cedo, mas acabei por ter esse desafio que foi interessante por um lado, mas eu, se pudesse escolher, teria feito outro caminho e tinha vindo parar à empresa já com outra experiência. Era aquilo que eu gostava de ter feito. Aproveitando a oportunidade, Pedro, tu estás há 15 anos na Lubena. Sabendo o que tu sabes hoje, o que é que tu terias feito diferente, ou se continuarias como sucessor, ou, entretanto, terias escolhido outra carreira? Ora bem, assim, eu já estou aqui há 15 anos, portanto, estando há 15 anos, significa que as coisas vão correndo, não é? Vão correndo umas alturas melhor, outras pior, mas digamos que o balanço de 15 anos que eu faço é positivo e, portanto, como é óbvio, se voltasse atrás no tempo, eu teria tomado a mesma decisão. Como eu estava a dizer, gostava que tivesse acontecido de uma outra maneira, mas as oportunidades não surgem quando nós queremos, surgem quando têm de surgir. E portanto, eu acho que eu digo muitas vezes que, como tudo na vida, trabalharmos para nós tem vantagens e desvantagens, não é? Continuo a acreditar que tem mais vantagens do que desvantagens. É óbvio que há uma pressão diferente, é difícil desligar, mas eu acho que de facto é bom podermos ter um negócio nosso, e é bom podermos dar continuidade a algo que é da nossa família e, portanto, eu estou satisfeito com a decisão que tomei, e tomaria novamente a mesma decisão. Boa, boa. E agora, Pedro, uma pergunta mais pessoal. Nós dois fomos juntos formados na FEP, uma faculdade de referência do nosso país. Eu te pergunto, o que é que achas que a FEP te deu e o que é que não te deu, que é muito importante hoje para o teu dia-a-dia e para a gestão da tua empresa? Olha, eu costumo dizer que a FEP me deu capacidade de trabalho. Acho que posso dizer isso, porque o curso acaba por ser exigente e portanto, nós temos de trabalhar duro para conseguir fazer o curso e, portanto, sem dúvida, capacidade de trabalho, que é algo que é muito importante na gestão de uma pequena empresa, onde é preciso fazer de tudo, onde temos de nos desdobrar para dar resposta a todos os imprevistos que existem e mesmo às questões do dia a dia. E ao mesmo tempo eu diria que me ajudou a saber a pensar de uma forma eficiente sobre procurar sempre qual é que é o melhor caminho, qual é a forma mais prática e eficiente de resolver aquele problema. Eu diria que foram essencialmente essas duas questões que eu retiro daí, o que é algo
que não é muito objetivo, mas digamos que conhecimento prático eu adquiri no dia a dia, como eu acho que quase todas as pessoas no seu trabalho. Portanto, eu acho que a FEP deveria, nos deveria ajudar do ponto de vista mais prático, ou seja, nós deveríamos ter muito mais experiências práticas. Eu aí era um privilegiado porque durante o curso ia acompanhando a vida da empresa e, portanto, era um privilegiado nesse sentido. Mas acho que faz falta mais vertente prática, mais contacto com pessoas, mais apresentações, mais comunicação, mais negociação, mais casos práticos, porque na verdade o dia a dia de uma empresa é isso, e não a teoria que nós retiramos da grande maioria das disciplinas que aprendemos juntos. Boa, boa. E me diz uma coisa, tu lidas com fornecedores internacionais, com clientes mais exigentes, o teu negócio é um negócio B2B, e de certa forma, quando as coisas correm mal, uma entrega atrasada, uma entrega que não chegou, quem é o teu porto de abrigo? Levas algum problema para casa? Tens algum botão de off da empresa? Como é que tu lidas com essas situações? Olha, eu acho que felizmente vou conseguindo fazer aqui uma boa gestão entre casa e trabalho. Acho que vou conseguindo de uma forma muito saudável desligar na maioria dos fins de semana, o que é muito saudável. Trabalho pontualmente ao fim de semana, em casos mais urgentes ou feiras internacionais ou nacionais que têm de ser feitas ao fim de semana, mas digamos que de uma forma geral eu consigo desligar ao fim de semana, consigo ir para casa ao fim do dia e desligar também da empresa. Acho que consigo fazê-lo. A verdade é que hoje em dia não tenho esse escape, mas eu durante muitos anos pratiquei desporto. Eu joguei handball durante 22 anos. Eu deixei de jogar em 2022 apenas, e portanto, digamos que tinha esse escape ao fim do dia que, embora não tenha hoje em dia, me educou a conseguir sair da empresa e a desligar de certa forma. O que não quer dizer que não consulte o e-mail, que não vá, que não atenda chamadas em casa, não atendo e vejo o e-mail à noite, vejo o e-mail ao acordar, mas acho que consigo fazer essa gestão para me dedicar à família, que eu acho que é sempre mais importante do que qualquer trabalho que nós tenhamos. Boa. Eu, pessoalmente, Pedro, tocaste num ponto interessante porque eu nunca fiz um desporto de grupo, digamos assim, coletivo. Uhum. Sempre fui mais de jogar computador, estudar, jogar computador e fazer pequenas atividades com os amigos. Nunca me considerei ali um atleta, tu sabes disso, nós convivemos muito tempo junto na adolescência e na universidade, e eu sinto que isso não me deu algumas. Podia ter explorado muito melhor o meu potencial, até empresarial, se tivesse feito algum desporto coletivo. Eu queria que tu fosses mais fundo e me desses exemplos práticos, que tu foste capitão do Gaia, eras uma pessoa muito respeitada, tinhas um círculo de amizades que te, sem dúvida, obrigou a teres que ser um líder mais cedo que o natural, e foi o tipo de coisa que talvez eu só tenha desenvolvido mais tarde com os meus próprios negócios. O que é que tu achas sobre isso? Realmente é relevante? Tu indicas isso para futuros gestores? Me dá Sem exemplos dúvida. práticos. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que o desporto moldou a minha personalidade, e de facto o handball é um desporto coletivo, e amador. Portanto, eu fiz desporto durante muitos anos de forma completamente amadora. E o que acontece é, eu consegui passar no desporto por períodos muito diferentes.
Porquê? Porque eu joguei sempre no mesmo clube, no Gaia, no Floco de Gaia, e o que acontece foi que eu comecei a jogar como sénior na terceira divisão, e terminei na primeira divisão. E, portanto, apanhei um panorama de pura carolice, onde éramos apenas um grupo de amigos que se juntava para jogar handball e o resultado era o que viesse, para terminar como, não como profissional, mas a treinar quase como profissional. Eu, quando deixei de jogar, eu estava a dedicar 20 horas por semana ao handball, entre treinos, sessões de vídeo, ginásio, fisioterapia, jogo e deslocações para jogo. Portanto, eram 5 dias de treinos mais jogo ao sábado e números redondos, estamos a falar em 20 horas por semana. E, portanto, era muito tempo dedicado ao handball e a verdade é que obrigou-me a uma gestão do meu tempo complexa. Como tu estavas a dizer, eu de facto fui capitão da equipa sénior do Gaia, fui capitão na formação também, mas eu acho que o mais relevante é que fui capitão na equipa sénior durante 9 anos. E comecei a ser capitão bastante cedo, assim como comecei a gerir a empresa bastante cedo. E a verdade é que o desporto, e essa função em particular, ajudou-me a desenvolver capacidades de liderança que, que são fundamentais no meu dia a dia, não tenho dúvida, porque tu numa equipa tens pessoas muito diferentes, numa determinada fase com objetivos muito diferentes, pessoas que só estão no desporto porque precisam daquele escape, ou pessoas que estão no desporto porque querem de facto ser alguém no desporto, e, portanto são pessoas muito diferentes, com formas de estar na vida também muito diferentes, que vêm de meios diferentes, e a verdade é que temos todos juntos de trabalhar para o mesmo objetivo. Temos de resolver os problemas que surgem todos os dias, numa equipa há sempre uns que estão mais satisfeitos, outros que estão menos satisfeitos, uns que chegam sem vontade de treinar, uns que estão chateados com o treinador, uns que trazem um problema de casa e que têm de o conseguir deixar no balneário. E portanto eu acho que de facto eu não tenho dúvida nenhuma que há grandes paralelismos entre o desporto e o mundo empresarial, e eu fui um privilegiado por ter tido isso na minha vida. Confesso que tenho muita pena de hoje em dia não continuar a jogar, mas pronto, já não tinha capacidade para o fazer. Gerir as duas coisas é muito difícil, e conciliar isso com a família é impossível. Portanto, foi bom enquanto durou. Muito bem, muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, falando da gestão do teu tipo de empresa, tu tens uma empresa de distribuição e acredito que numa empresa de distribuição é muito relevante a gestão de stock. Eu queria saber da tua parte se tu tens alguma regra de ouro para dormir tranquilo quando, por exemplo, tens o armazém cheio, o stock cheio, muito valor envolvido, e isso faz toda a diferença no teu resultado ali mensal. Como é que tu lidas com isso? Eu diria que nós nos dias de hoje, isso acontece cada vez menos. É verdade que uma empresa como a minha tem essencialmente dois problemas, que é o stock e o crédito concedido a clientes. Portanto, é a gestão desse investimento que é feito em stock e a gestão de tesouraria pelo dinheiro que temos fora. Nós, na verdade, trabalhamos de duas formas, ou seja, nós somos representantes de marcas em Portugal de duas formas. Somos como distribuidores, onde somos nós que faturamos e onde compramos, onde fazemos stock, mas também trabalhamos como agentes. Ou seja, temos marcas onde é a própria marca a fazer a faturação e nós fazemos apenas uma intermediação do negócio,
e a empresa recebe uma comissão sobre todas as vendas que são feitas. Nesse caso, digamos que esse risco de stock e de crédito está do lado da marca e não do nosso lado. É óbvio que trabalhamos com uma comissão muito mais pequena do que é a margem que se consegue trabalhar quando trabalhamos como distribuidores, mas ao mesmo tempo o facto de trabalharmos destas duas maneiras permite-nos também aqui ter um equilíbrio interessante, porque lá está, no caso das marcas em que trabalhamos como agentes, não temos essa pressão do stock e do crédito. Nos dias de hoje, nas marcas que nós trabalhamos como distribuidores, procuramos trabalhar sempre com níveis de stock o mais baixos possível. Nós estamos a trabalhar neste momento só com marcas europeias, portanto o stock que nós recebemos vem de Espanha, vem da Alemanha, vem também da Polónia, e é essencialmente isto. As marcas que temos estão nestes países, ou seja, é relativamente rápido e também da Holanda e Bélgica. Portanto, estamos a falar da Europa Central, essencialmente, e é com relativa rapidez que conseguimos colocar a mercadoria em Portugal. É verdade que o dinheiro que muitas vezes não gastamos em stock, gastamos em transportes, mas isso permite-nos dar uma resposta mais rápida ao cliente, porque é impossível ter stock de tudo quando se trabalha com tantas marcas. Portanto, nós conseguimos dar uma resposta mais rápida e fazer um investimento mais baixo em stock. Investimos em stock quando temos produtos que sabemos que têm muita rotação, que sabemos que só os vamos vender se conseguirmos dar uma resposta muito rápida, ou então quando temos claras vantagens em comprar, porque acontece, há momentos em que temos vantagens em fazer uma compra maior, seja por que motivo for, e claro, quando é possível comprar melhor, nós aí aproveitamos, e felizmente a empresa tem capacidade financeira para, quando é possível, quando surgem essas oportunidades, compramos o que faz sentido comprar. Mas eu diria que não durmo preocupado pelo stock, porque acho que hoje em dia trabalhamos com um stock bastante baixo, e trabalhamos com um stock que é, na maioria dos casos, vendável. O problema que acabamos por ter é que todas as marcas têm as suas coleções, não é? Têm o seu catálogo, que é renovado regularmente, e o que acontece é que nestas renovações há sempre produtos que ficam descontinuados, não é? Que saem de catálogo, e que depois são mais difíceis de vender a partir do momento em que saem de catálogo. Portanto, tem de haver depois uma preocupação em vender esses produtos, mas como normalmente também estamos a falar de níveis de estoque baixos, eu não diria que é um problema que me tira o sono. Boa. Isso me parece, na verdade, uma estratégia tua para dar resultado no teu negócio. Eu não tenho experiência específica em fazer gestão no teu tipo de empresa, distribuidoras, mas me parece que o facto de teres o estoque baixo é precisamente para tu teres uma margem melhor, não investires tanto, não teres uma quantidade de capital ou de fundo de maneio nesse tipo de estoque, e te permitir também rapidamente responder a novas necessidades do mercado. Isso faz sentido? Tu conheces o teu setor, provavelmente já empresas quebraram por ter um estoque alto. Faz sentido isso ou não? Faz, sem dúvida nenhuma, porque a verdade é que o estoque pode matar uma empresa, porque no fundo a nossa margem pode ficar presa no armazém, e não é isso que nós queremos, não é? Eu de facto é uma estratégia. Eu não, se calhar pela minha resposta tu percebes que nós praticamente não temos estoque, não é bem assim. Nós temos estoque, procuramos ter um nível de estoque baixo para poucos dias. Nós procuramos ter um estoque no máximo até 30 dias, não faço estoque para vários meses, não faz sentido. Tenho de facto alguns produtos
que são produtos importantes para nós, onde aí faço um investimento maior e onde sei que se não tiver esse produto em casa, não vou conseguir vender e, portanto, eu tenho de conseguir passar ao meu cliente a confiança de que esse produto vai existir para podermos trabalhar. Posso dar exemplos concretos. Eu tenho uma marca que é a ZAC, é uma marca alemã, que trabalha muito com acessórios de casa de banho. Portanto, tudo o que são toalheiros, os suportes para o rolo de papel higiênico, todos aqueles complementos que tu vês dentro de uma casa de banho. E um tipo de cliente com quem nós trabalhamos muito, essa marca, trabalhamos essencialmente dois tipos de cliente, que é as lojas da especialidade, como são as lojas de materiais de construção, ou então decoradores, arquitetos, designers. E estamos a falar que tanto num lado como no outro, são empresas que muitas vezes essas sim trabalham com estoque zero nestes casos. Então, decoradores e arquitetos trabalham com um catálogo, fazem um projeto, colocam os nossos produtos e pedem-nos colocam-nos as encomendas especificamente daquilo que precisa. A verdade é que se eu tiver estoque desses produtos, essas empresas têm uma confiança muito grande a vender o meu produto, porque tu quando tens especialmente quando tens uma loja, se não tens o produto para vender, às vezes pode ser difícil de concretizar uma venda. Se dizes ao cliente que só entregas dentro de 15 dias ou de 20 dias, a probabilidade de conseguires fechar essa venda então baixa ainda mais. Se tu sabes que tens um parceiro que te coloca rapidamente a mercadoria, que te dá a resposta, que não te obriga a fazer stock, eu acho que isso acaba por transmitir confiança e por permitir fechar vários negócios que não fecharíamos desta maneira. Portanto, nós temos de ter stock. O que eu procuro é ter um stock, de facto, baixo. É óbvio que se eu trabalhasse com marcas onde recebesse produto da China, onde o tempo de trânsito são 4 meses, eu teria de trabalhar com prazos diferentes e tinha de ter estoque para mais tempo. Não é o caso, eu trabalho com estoque para menos tempo e, portanto, acabo por conseguir adaptar essa minha estratégia às condições que o meu negócio me dá. Boa. E me diz uma coisa, indo mais fundo, nós aqui na Luz Prime acompanhamos várias empresas dos nossos clientes. Vemos o que dá certo e o que não dá certo. E principalmente temos noção dos principais, da maioria das pequenas e médias empresas em Portugal. Uma delas é o controle de estoque. E tu tocaste muito nessa questão do estoque ideal. Como é que hoje tu, Pedro, depois de 15 anos de experiência, e pegando aquilo que o teu avô fazia, como é que tu hoje fazes, como é que evoluíste, e se usas sistemas, se ainda é na intuição, ou se é algo muito bem controlado e tomas essas decisões com base em dados, em informações? Olha, é assim, portanto, eu trabalho muito com base no tempo de entrega de cada uma das marcas. Digamos que eu tenho marcas que me conseguem entregar o produto no espaço de uma semana, e como é óbvio nesses casos, eu trabalho com um estoque mínimo, e há produtos que, por isso, simplesmente não faço estoque e no espaço de uma semana recebo e entrego ao cliente. Um, o que acaba por acontecer é que nos outros casos eu baseio-me num histórico de vendas que, que é grande em muitos casos. Estamos a falar de produtos, muitos deles que eu trabalho já há vários anos e que tenho de facto esse histórico que me permite construir um estoque que é garantido de que se vai vender. Claro que a minha experiência está também sempre presente quando são feitas essas encomendas, mas são encomendas que são sugeridas pelo sistema informático em função daquilo que está vendido daquilo que se costuma vender, que depois pode ou não ser ajustada pela minha experiência.
E eu acho que não há grande comparação com aquilo que o meu avô fazia antigamente, porque os tempos de trânsito eram muito maiores, a mercadoria demorava mais tempo a chegar. Acho que se eu hoje em dia consigo ter mercadoria cá em 1 ou 2 semanas no máximo, antigamente o meu avô tinha de trabalhar com prazos diferentes. Era mais complexo, portanto acho que não tem comparação. Obrigava o meu avô a fazer muito mais stock do que nós podemos fazer hoje em dia. Entendo. E esse teu controle é todo unificado no teu sistema, no teu ERP, ou ainda usas Excel para isso hoje em dia? Não, 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 tudo através do PHC, que é o sistema que nós utilizamos. Faz muita diferença no teu resultado o PHC? Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sim. Recorremos muito ao PHC, temos o PHC no desktop e temos também na web para os comerciais poderem utilizar na rua, tanto para registar encomendas ou fazer orçamentos, consultar stocks, consultar dívidas de clientes. Portanto, utilizamos o PHC das duas formas. Acho que podemos utilizar ainda melhor. Curiosamente, temos agendado aqui uma reunião de algo que nunca fiz, que vou fazer pela primeira vez esta semana, que é juntar a minha equipa de comerciais com o nosso parceiro do PHC, para que em conjunto possamos debater aquilo que estamos a fazer com esta ferramenta e em conjunto possamos perceber como é que podemos otimizar a utilização. Mas eu não tenho dúvida que é de facto fundamental o PHC para nós. Isso é muito importante porque eu vejo que em muitas empresas, a maioria, diria 95%, não potencializam ao máximo os seus sistemas, né? Tem um sistema ali, mas de certa forma acabam que usam mais do que um e não potencializam como tu todas as operações que podem ser Não, não, unificadas, né? atenção que eu não, atenção que eu não potencializo. Eu tenho Podes consciência que eu não potencializar mais. estou, Tem estou preocupado com isso. Eu tenho boa, consciência isso. de que há coisas que não fazemos ainda e que temos de melhorar. Boa. E pronto, a verdade é, eu sou sincero contigo, João. A Lubena tem 50 anos. E eu sinto que desde que entrei aqui que vou procurando melhorar alguma coisinha Boa. pouco a pouco, mas é difícil, há coisas que é difícil de mudar, há coisas que não faz sentido mudar, porque é preciso escolher bem onde é que investimos o nosso dinheiro. Mas a verdade é que tu, quando montas uma empresa do zero, podes montá-la à tua imagem. Quando herdas uma empresa, tens as vantagens de herdar uma empresa, que são muitas, mas as desvantagens são teres de transformar tudo o que já é feito, e isso às vezes não é possível de ser feito, ou então demora tempo. Eu vou procurando fazer ao ritmo que consigo. Acho que o primeiro passo é tu teres essa consciência, que acho que a maioria não tem, não vê ali com um potencial ganho em estar explorando a plataforma ou o sistema de gestão, e concordo plenamente contigo, né? Porque uma coisa é construir do zero, outra coisa é construir em cima de algo, e o risco de perder aquilo que foi construído existe. Então tu tens que ter essa sensibilidade, porque existe já um processo instituído, uma cultura instituída, as pessoas já estão habituadas a uma liderança, e tu tens que ter esse cuidado de fazer a tua integração e dar, digamos assim, as tuas nuances da tua gestão. Pelo que eu ouvi falar, tu foste muito bem sucedido nisso, não é, Pedro? E agora, me diz uma coisa, tu falaste aí na questão das importações. Nós vivemos na União Europeia, eu pessoalmente não tenho experiência com negócios de importação, e queria que tu me explicasses um pouquinho se as importações impactam no teu negócio, se existe algum tipo de burocracia, se há algum tipo de exigência de rapidez dos hotéis que afete.
esse tipo de negociação, de importação? Como é que tu encaras isso? Não, assim, eu como só trabalho em euros e só trabalho com fornecedores que estão na União Europeia, eu não tenho essas dificuldades. Portanto, a importação é muito fácil. Eu confesso que às vezes até é difícil para mim perceber como é que antigamente se conseguia fazer este trabalho. Acredito que de facto fosse muitíssimo complexo e hoje em dia é muito, muito simples. Eu posso dizer que há bem pouco tempo passei por uma experiência de, de trabalhar com uma empresa de Inglaterra que, onde tivemos de conviver com o Brexit, e acabámos por suspender essa parceria, precisamente porque depois do Brexit passou a ser muito mais complexo, demorado, trabalhoso, caro, portanto, de facto criou muitos entraves ao nosso negócio. E a verdade é que, como nós só trabalhamos com empresas da União Europeia, não temos esses problemas. Como o mercado português é um mercado muito pequeno e nós somos representantes destas marcas em Portugal, portanto, o nosso mercado é um mercado português. Não quer dizer que alguns dos nossos clientes não trabalhem para exportação e, portanto, acontece muitas vezes termos clientes que nos compram a nós e que depois vendem em Espanha, vendem em África, vendem em noutros países, mas nós, o acordo que temos com as nossas marcas é de facto para trabalhar o mercado português. E o mercado português é um mercado pequeno, e portanto é verdade que eu penso algumas vezes em fazer importações diretas da China, em trabalhar os produtos que eu trabalho, mas em fazer importações da China, porque eu, por exemplo, eu tenho uma marca que é uma marca chinesa, e eu opto por trabalhar com a delegação europeia, mas tinha a possibilidade de fazer algumas importações diretamente da China, só que isso obrigaria-me, lá está, voltando à questão do estoque, a um investimento muito maior, e tendo em conta a dimensão do mercado português, eu até ao momento tenho optado por não o fazer. E a somar isso, há que o produto com que nós trabalhamos não é um produto de primeiro preço, é um produto que está num posicionamento médio ou médio alto, né? E portanto, isso reduz ainda mais a dimensão do mercado. Portanto, essa tem sido a estratégia até agora. Boa. E agora, Pedro, falando um pouco sobre o teu estilo pessoal de gestão. Eu te conheço como um amigo e sempre te considerei uma pessoa organizada, principalmente nas épocas de estudo na FEB. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: tu, como gestor, já perdeste algum negócio por seres demasiado organizado ou a organização é a tua maior arma? Eu acho que a organização é de facto importante e eu considero-me de facto uma pessoa organizada. Assim, de repente, não me lembro de um negócio que eu possa ter perdido por ser demasiado organizado, porque na verdade eu, quando se trata de dar resposta a um cliente, eu procuro ser prático, ou seja, eu sou organizado, mas se tiver estive, tiver de parar numa área de serviço e enviar um orçamento por e-mail ou pelo WhatsApp ou por que se forma for, eu faço. Agilidade E, é forte. portanto, eu acho que organização é uma coisa, flexibilidade é outra, e eu acho que sermos organizados é sempre uma vantagem, na minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, agora mais a falar sobre a parte de delegar, de não querer fazer tudo sozinho. Eu sei que a tua equipe é relativamente reduzida, tens um negócio enxuto, mas hoje em dia consegues tirar férias sem o teu telemóvel tocar, por causa de alguma encomenda? Me fala um pouco sobre os processos que tu criaste
para tornar a presença menos necessária? Sim, esse é um tema doloroso para mim, porque, porque tenho consciência de que a empresa depende muito de mim e não tenho conseguido alterar algumas coisas para que seja menos dependente de mim. Digamos que eu consigo que a parte operacional não passe por mim, ou seja, o processamento das encomendas, a faturação, a parte de logística não passa por mim. O que acontece é que o meu trabalho é de facto um trabalho comercial, é um trabalho de compra e venda. Portanto, eu acabo por ter muitos clientes que estão habituados a falar comigo, outros que são geridos por mim, e a verdade é, eu acho que por muito que nós tentemos delegar, não há ninguém que consiga trabalhar na área comercial e consiga desligar o telemóvel. Porque quem trabalha na área comercial sabe que um negócio, uma oportunidade pode surgir a qualquer momento e, no fundo são essas questões que me obrigam a estar atento ao telemóvel quando vou de férias. Não o funcionamento da empresa, a empresa continua a funcionar, eu consigo organizar para que a empresa funcione, mas efetivamente eu não consigo desligar totalmente, porque, em especial, neste mundo mais profissional, mais da hotelaria e da restauração, a verdade é que há coisas que acontecem que são urgentes e que, se nós não dermos resposta, o cliente vai procurar resolver a sua urgência de outra maneira. E a verdade é que quando faz, tu depois não sabes se ele regressa, não é? Portanto, eu acho que quem trabalha na área comercial tem dificuldade em desligar o telemóvel de facto essa é uma dor que eu tenho, é poder ir de férias sem telemóvel, não o consigo fazer, mas também te digo que estou muito mais tranquilo por saber que tenho o telemóvel comigo e por saber que se alguma coisa for necessário dar resposta eu dou, do que desligar completamente e depois ir atrás do prejuízo quando regresso, porque também o podia fazer, percebes? Também podia simplesmente desligar o telemóvel e quando chegasse dava resposta às questões que tinham surgido, mas a verdade é que isso não me dá tranquilidade. Depois, a questão de delegar, eu acho que eu tento delegar especialmente o que é operacional, o que é do dia a dia, tento delegar isso, mas a verdade é que numa empresa tão pequena, sou uma empresa de 6 pessoas, sendo que destas 6 pessoas, portanto eu sou uma delas e 3 são comerciais que estão fora. A verdade é que a estrutura é pequena e eu acredito que num negócio como o nosso o segredo está em ter de facto uma estrutura muito pequena, porque nós trabalhamos com um produto que não é nosso, nós representamos marcas, acreditamos que fazemos um bom trabalho, mas nada nos garante que daqui a um ano nós estejamos a trabalhar exatamente com o mesmo portfólio, porque as marcas são vendidas, as pessoas mudam nas marcas e as estratégias mudam, e de um momento para o outro vem alguém que já acha que já não é preciso um representante em Portugal, ou então vem um grupo que compra aquela marca e que tinha uma estratégia já diferente para Portugal. Portanto, são tudo coisas que acontecem e tu, quando não trabalhas com um produto que é teu, que depende de ti, há aqui uma incerteza que não me garante que eu esteja a trabalhar com as mesmas marcas, nem digo no longo prazo, digo daqui a 5 anos, 2 anos, eu não consigo ter a certeza absoluta que vou estar a trabalhar com as mesmas marcas. Portanto, isso obriga-me a ter uma estrutura controlada na verdade, ao termos uma estrutura controlada, não há milagres e há coisas que têm de obrigatoriamente depender de mim. Faz todo sentido, Pedro, faz todo sentido. Nós estamos a caminhar para o final, Pedro, e eu costumo fazer uma dinâmica aqui nestes episódios da Luz Prime, que eu chamo de ronda relâmpago. Vou-te fazer uma pergunta e o que eu te peço é um pensamento rápido e uma resposta numa palavra ou numa frase. Pode ser? Vamos a isso. Vamos lá. Falando em erros comuns,
Qual é o erro número 1 que os teus clientes cometem ao comprar um equipamento teu? O erro número um. Essa é uma pergunta difícil. Sim. Eu diria que é uma pergunta difícil porque eu, como tenho várias marcas, se calhar a resposta não seria a mesma para todas. Mais comum. Mas, mas eu vou pensar, por exemplo, eu tenho clientes lojas, por exemplo, que trabalham com alguns produtos nossos. Vamos pensar, por exemplo, na área da cozinha, que poderiam fazer compras muito mais regulares, e muitos deles acabam por concentrar as compras, fazer uma compra maior, e isso faz com que tenham rupturas de estoques, faz com que não consigam fazer vendas pontuais para alguns clientes de coisas que não costumam trabalhar, porque em vez de fazerem um pedido todas as semanas ou de 15 em 15 dias, estão a fazer um pedido mensal ou de 2 em 2 meses. E portanto eu diria que, se pensar assim numa sugestão que eu dou regularmente aos clientes sobre um comportamento que eu faria diferente, se calhar era essa. A resposta não foi tão Organizar-se. relâmpago. A Organizar. resposta não foi tão relâmpago, peço desculpa. Ótimo, ótimo, Pedro. Faz parte, é isso mesmo. A ideia aqui é trazer o máximo de conteúdo para os nossos subscritores. Mas agora falando de ferramentas, se só pudesse escolher um software, um sistema na tua empresa, qual seria? Eu sou dependente do PHC, nós não conseguimos trabalhar sem o PHC, portanto, Boa, aí diria o PHC. boa. Tu recomendas, digamos assim, PHC tu recomenda. Sim, eu trabalho desde 2015 já com o PHC. Boa, boa. Se calhar sempre com a noção que comentava há pouco, que nem sempre estou a otimizá-lo, podia sempre utilizá-lo melhor. Se calhar é uma sensação errada que eu tenho, É, mas, mas sim, PHC. é importante ter um sistema para fazer a gestão e é uma das coisas que nós queremos chamar a atenção aos gestores que olham o nosso conteúdo. Agora, fazendo-te uma pergunta sobre recrutamento. Tens uma equipe enxuta, mas uma vez ou outra precisas contratar alguém. Tu contratas mais com base na experiência no teu setor ou pela atitude, pelos soft skills? Os soft skills, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho tido necessidade de contratar ultimamente, mas sem dúvida os soft skills. Boa, boa. Agora, para finalizar, Especialmente, diz. só para poder concretizar, especialmente porque recordo que o nosso negócio é um negócio essencialmente comercial e acho que os soft skills são fundamentais na área comercial. É importante o conhecimento prático do negócio e a experiência, mas os soft skills acho que são fundamentais na área comercial. A comunicação, eu diria que é a chave da área comercial. Concordo, certo. E agora a quarta e última, definição de sucesso. Tu consideras que seria um faturamento recorde teu ou sair a horas todos os dias? Eu saio horas todos os dias, portanto, faturação. Queria ver o outro lado. Boa, boa. Não, eu Boa. não tenho, felizmente, não, eu consigo gerir bem o meu tempo e não, digamos que essa não é uma dor que eu tenha, e Tá. portanto, entre uma não dor e faturação, eu escolho faturação. Entendo, entendo. Muito bom, Pedro, muito bom, muito conteúdo aqui útil. Agora, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta no sentido de uma mensagem para o futuro, né? E é um exercício de imaginação. Vamos supor que tu, Pedro, como gestor de uma pequena empresa, estás com algum gestor que se sente um pouco aprisionado na sua operação, né? E que se sente um pouco dependente,
que se imagina, digamos que se não estiver na sua empresa, a empresa para, não funciona. E mesmo sabendo do teu caso, onde a tua presença era importante, o que é que tu consideras que é importante que as pessoas façam para que essa dependência não seja tão grande? Eu sei que é um processo pelo qual tu estás a passar, mas de qualquer forma já tens 15 anos de experiência, óbvio que tens espaço para melhorar, mas imagina alguém que esteja começando, que se sente muito preso, que acha que a empresa não funciona se não depender dela fazer tudo. O que é que tu achas que pode ser feito e qual seria o primeiro passo? Eu acho que não há aqui uma resposta única para isso, porque depende de facto da fase da empresa, depende da área de negócio. Acho que não há uma resposta única para isso. Eu aquilo que diria é que, de facto, processos são fundamentais. Acho que nenhuma empresa vive sem processos e não é possível sairmos dessa prisão sem esses processos. Portanto, eu diria que esse é o ponto número um. O ponto número dois, dependendo da capacidade que a empresa tem para ter ou não pessoas, é em ter pessoas de confiança a quem se possa entregar, em quem se possa delegar e em quem se confie para executar esses processos. Mas eu diria que, e claro, não diria isso a alguém que está a arrancar, mas eu diria que a empresa não é a nossa vida, não pode ser a nossa vida. Nós dependemos da empresa para pagar as nossas contas, para fazer a nossa vida, mas eu diria que nós de facto temos de conseguir fazer várias outras coisas, seja para tratar do nosso corpo, fazer desporto, ou para nos dedicarmos a hobbies que nos permitam desligar e estar mentalmente sãos, mas acima de tudo para nos podermos dedicar à nossa família ou aos nossos amigos. Isso cada um depois tem aqueles que lhe são próximos que fazem a diferença. Mas eu que sou pai e que em breve serei pai de uma menina também, vou passar a ter dois, para mim é uma prioridade passar tempo com o meu filho, acompanhar tudo quanto possível e, portanto, eu acho que tem de haver este equilíbrio e essa prisão afeta seguramente aquilo que é a vida familiar e eu acho que no longo prazo isso é prejudicial para todos e em especial para o próprio. Boa, até porque, como tu falaste, o facto de teres tempo para a tua família, de tu seres organizado para te poderes dedicar aos outros âmbitos além da empresa, influencia positivamente, não concorre com a própria empresa, não é isso? Uhum. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem de facto, eu acho que nós não podemos ter um negócio sem ter apoio familiar, acho que isso é muito difícil, mas se nós também não apoiarmos a nossa família, acho que não há aqui este trabalho também em equipa Vale a pena, que é fundamental. com certeza. Pedro, muito obrigado, foi uma aula para mim, aprendi muita coisa Não, de também, forma alguma. vou validando, sinceramente. Eu tenho conversado agora, estou no quinto episódio do Luz Prime Talks. Eu acho que quando se conversa com os nossos clientes, com os nossos potenciais clientes, com referências do nosso setor, a gente sempre tem algo a aprender e eu quero que este conteúdo vá para todos os membros da nossa plataforma, porque tenho a certeza que, mesmo estando em diferentes estágios, é o tipo de conteúdo que ajuda a desmistificar um pouco o papel do gestor. Eu e tu saímos da Faculdade de Economia e eu nunca me senti um economista no final do curso. E eu sinto que aquilo que hoje faz mais diferença foi o que eu aprendi no campo, apesar de saber que foi fundamental o facto de eu ter sido formado numa faculdade de referência. Não seria o mesmo, sem dúvida, mas não é não é o suficiente para fazer aquilo que a gente faz hoje em dia. Então, Pedro, não sei se queres deixar alguma mensagem final, mas a minha é te agradecer de coração por esse tempo disponibilizado. Não, eu agradeço também, sempre um prazer enorme falar contigo, sempre gostei muito de conversar contigo, aqui em moldes diferentes,
não vim para ensinar nada, vim só para partilhar a minha experiência, que é, pronto, é o que é. Não acho que tenha vindo aqui para ensinar nada, vim apenas só para conversar contigo e foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Desejo-te muito sucesso neste novo projeto e naquilo que eu possa ajudar, sabes que estou sempre disponível. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, obrigado.